Estamos de volta e agora o nosso bate-papo é com o psicólogo Jairo Stacanelli. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que na verdade é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade. E a principal característica do TOC é a presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões. E entende-se por obsessão, gente, pensamentos e ideias, imagens também que invadem a pessoa insistentemente ali o tempo inteiro, né? Sem que ela queira. E o único jeito para livrar-se de tudo isso por algum tempo é realizar um ritual próprio da compulsão, seguindo algumas regras e etapas, né, que são pré-estabelecidas e que podem ajudar, então, a aliviar essa ansiedade toda. E, em geral, estes rituais se desenvolvem nas áreas de limpeza, checagem, conferência, contagem, organização, simetria, colecionismo também e podem variar ao longo da evolução da doença. Então, vamos conversar um pouco com o Jairo Stacanelli para entendermos mais sobre TOC. Bom dia, Jairo. Bem-vindo novamente. Ei, Síria, obrigado. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa, pessoal do trabalho. A gente ouve tanto falar sobre TOC, né? Às vezes, mas os meninos estavam falando, eu vou consertar a almofada. Síria, você já está com TOC. A almofada está certinha ali. E aí, Jairo, quando mesmo que é um transtorno obsessivo compulsivo? Síria, o bichinho é engraçado, mas eu acho, particularmente, eu acho ele feio, mas ele é engraçadinho. Sabe aquele suricato? Aquele bicho suricato, do Rei Leão, sim, né? sim. Um amiguinho do Rei Leão. Eles ficam lá na beira da toca assim, né? E o suricato é um bicho que está o tempo todo. E tem uma reação de manada, né? Porque eles ficam lá o tempo todo observando se tem alguma coisa errada. O nosso suricato do cérebro se chama tálamo. É uma região do diencéfalo, que é uma região responsável por um pensamento, por uma ideia de sobrevivência e manutenção. Então, é uma região extremamente importante para a evolução nossa. Se nós fôssemos na evolução seres desligados, nós teríamos sido extintos. Portanto, o tálamo, ele joga essa informação perigosa, uma ideia de risco, de falta de simetria, de falta de organização, para outras duas áreas do cérebro bastante evoluídas, Síria, bem evoluídas, adquiridas pelos humanos nos últimos estágios. O cérebro ele evolui para frente. Essa área é a área do córtex órbito-frontal e é a área do córtex pré-frontal dorso-lateral, Síria. O que acontece na hora que Aí chega é que aí? está o detalhe. Ele dá o sinal de que tem um trem errado, de que você esqueceu, talvez, de fechar a porta de casa, Já por vi exemplo. muita gente voltando para conferir Isso. a porta. Mas assim, aí você pensa, não, claro que não. Ainda machuquei minha mão, por exemplo. Lembrou de um fato relacionado que você fechou, né? Você toca a vida, vai para a festa que você está indo e não tem problema, né? Por quê? Porque essas duas outras áreas do cérebro que são responsáveis pelas emoções vinculadas ao que é primitivo e pela tomada de decisão, essas duas áreas conversam com si mesmas. Ou seja, se a almofada está fora do lugar, bobagem, toca o barco. O problema, Síria, é que para o sujeito que é obsessivo-compulsivo, nós estamos falando de uma doença grave, com ampla prevalência, mais do que a esquizofrenia. Então, nós estamos falando de indivíduos aí Então, em é muito torno comum. Isso, 2% da população, o que é muita coisa. Então, quer dizer, de cada 50 pessoas que você conhece, uma tem TOC. Tem TOC. Sabe? Só que é um problema, porque às vezes essa criança, ela começa a demonstrar que ela tem uma obsessão, mas isso é confundido com várias outras coisas. Com o gosto dela. Com a mãe, que era muito talvez. brava com relação ao regime de limpeza. Então, assim, não, ela é assim, tadinha. Que aprendeu porque com a mãe, né? É muito brava com o Sim. regime de limpeza. Ou o pai é muito desses caras que não dá nada pra ninguém, aqueles indivíduos que colecionam tudo. Desde a figurinha de álbum da Copa do Mundo a não jogar fora bateria velha, pilha velha, entende? Pessoas que acumulam essas coisas. Aí é que entra um problema. Então, pode começar quando criança. Pode começar como criança, a prevalência ela é maior ali entre os 20 e 30 anos. E o sofrimento, Síria, aí é onde eu queria chegar. Se essas três regiões específicas do cérebro, o tálamo, o córtex órbito-frontal e o córtex pré-frontal dorsal-lateral, se essas áreas elas não conversam de forma direita, o que vai acontecer com a vida do indivíduo é de fato um verdadeiro inferno. Porque ele vai tocar em um ambiente, por exemplo, o corrimão de um ônibus, ou ele vai tocar, por exemplo, em alguma coisa que é do metrô, por exemplo. Ele vai achar que ele está contaminado e aquilo ali vai ficar o tempo inteiro na cabeça dele. Ele não consegue nem dizendo mudar assim, a chavinha. Aí o problema é, se nós vimos
que de fato, mexer com dinheiro, mexer com o corrimão do ônibus, é de fato sujo mesmo. Então o ideal é você chegar na sua casa lavar a mão. e lavar a mão e pronto. Síria, esse sujeito, ele vai ferir até sangrar as mãos. Ele vai ferir até sangrar. O sujeito do toque, as pontas das unhas... Ele fica desesperado com a situação. Não, ele fica, e o tempo todo com um pensamento compulsivo e obsessivo, dizendo para ele assim, não tá bom ainda não tá bom. Isso vai gerar um sofrimento enorme na vida do sujeito. Esse é o que nós estamos falando da questão do sujeito que lava demais. Esse cara que fica pensando o tempo inteiro, Síria, o sujeito já andou 100 quilômetros de casa, ele já está chegando no destino da viagem Ele está preocupado com a porta que não está trancada. E volta. Volta, tem gente que volta essa distância? Volta, porque esse sistema é um sistema evolutivo, ansioso, mas é um sistema eficaz, porque ele faz com que a pessoa perca o sossego. Imagina ele estar num lugar e ele quer voltar o tempo inteiro para ver se ele diminuiu aquela chavinha do gás, por exemplo, se ele fechou a chavinha do gás, se não tem nenhuma torneira aberta, ele vai chegar na casa dele e a casa dele vai estar inundada. E é isso que acontece. Agora, se descobrir no início ali, é possível barrar a evolução do toque? O problema é que quando se descobre no início, nunca é algo que você diz assim, não, vamos medicar, vamos para terapia, porque você fica arrumando as almofadas demais. A gente não faz isso, né? A gente vai levar um tempo de prevalência, ou seja, 8 anos, mais ou menos, é a média, para que isso dê conta, né? Para que se chegue à concretização que é toque. Conclusão de que é toque. Nossa, é o cara já está com a mão toda ferida, a vida dele já está muito prejudicada. Já evoluiu muito, né? Isso. E outra coisa, como o cérebro é uma máquina muito complexa, às vezes, para um tratamento de depressão, é necessário umas 4 semanas. Nós temos um neurotransmissor, chamado serotonina, que é muito importante para essa regulação do cérebro. Para o toque, você precisa de aumentar os níveis de serotonina para que essas 3 áreas consigam conversar. Entre o tálamo e essas 2 áreas do córtex, tanto a órbita frontal quanto o córtex pré-frontal, existe uma classe de neurônios chamado gânglios da base. Você precisa de um aumento de serotonina para que eles possam conversar. Às vezes, Síria, quando a gente está muito deprimido, muito ansioso, a serotonina está muito baixa. Os medicamentos, para um caso de depressão, precisam de 4 semanas. E no caso de toque? 12 semanas às vezes. Então o sujeito, ele está tomando medicamento, ele está na terapia, já está fazendo ali 2 meses, ele já é um cara muito ansioso, muito suscetível ao estresse, e ele fica assim o tempo inteiro, esse trem não está funcionando, esse trem não está funcionando. A ansiedade trabalha ali mais forte ainda. O tempo todo. E como ele é mais suscetível ao estresse e à ansiedade, mais do que as outras pessoas, o que vai acontecer com esse sujeito é que ele costuma abandonar o tratamento e voltar para isso que você leu, ter produção bacana, é legal, né? Assim, o comportamento compulsivo, ele se torna uma forma de reagir à obsessão. Se a obsessão manda para ele o tempo inteiro não entrar no lugar com o pé esquerdo, sair sempre pela porta que entrou, sempre na cabeça aquilo dele. Fica daquele jeito. Mas não aí, faça Síria, isso, não faça isso. Deixa de ser uma questão de sorte. Por exemplo, pisar com o pé direito. E se torna uma obsessão mesmo. Ele fica na cabeça assim, se eu entrar com o pé esquerdo, alguém vai morrer. Eu tenho um paciente que, muito jovem, ele morava num apartamento de andar baixo, perto de uma avenida movimentada. E ele entrava para o chuveiro, e para ele sair do chuveiro, ele tinha que dar 2 toquinhos na torneira, depois que passasse um barulho de ônibus ou de caminhão. Às vezes, Síria, olha para você ver, nesse caso não era nem porque ele estava se lavando, é porque tinha que acontecer a simetria dos fatos. O barulho do caminhão e o barulho do ônibus, e ele dá 2 toquinhos na torneira para poder fechar. Para poder fechar. Às vezes de ficar 3 horas no banheiro, Síria. Porque dependia de todo esse ritual, essa conjuntura. Jair, esse é um assunto que ainda rende muitos outros programas, com certeza. Mas hoje nosso tempo se esgotou, infelizmente. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo e até a próxima. Até a próxima daqui a um tempo. Reze por mim. Vou estar com uma equipe do Senac na China agora. São 2 semanas. E depois mais 2 semanas nos Estados Unidos. A gente encontra no finalzinho do mês de junho. Até a volta. Boa viagem para você. Obrigado, Síria. E nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.